Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 5, que tem o seguinte título: Caim era do maligno. Essa lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia da CPAD, quarto trimestre de 2015, com os comentários de Claudionor de Andrade, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. 1 João capítulo 3 e os versículos 11 e 12. Verdade prática. Quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja, nem pelo ódio. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 10, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Introdução. O capítulo 4 de Gênesis apresenta a triste história do primeiro homicídio da terra. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, matou o próprio irmão depois que teve sua oferta recusada por Deus. O que deveria ser uma ocasião de ações de graças enlutou a família de Adão. Caim demonstrou dessa forma que era do maligno, que tinha um coração e atitudes que desagradavam a Deus.
Ponto central. O coração de Caim era mau, por isso Deus rejeitou a sua oferta. Primeiro tópico. Caim, seguidor de Satanás. Em primeiro lugar, a semente da mulher. O nascimento de Caim foi acolhido com ações de graças a Deus. Ao contemplar o filhinho, exclamou Eva: alcancei do Senhor um varão. Gênesis capítulo 4 e o primeiro versículo. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir, nasceu Abel, o segundo filho, e a partir daí, a narrativa bíblica vai apresentar as profissões de cada um dos irmãos. Caim se tornou um lavrador e Abel um pastor. Satanás, pelo que inferimos dos fatos, não teve muito esforço em aliciar o primeiro filho de Adão. Dessa forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo declarado do diabo, cuja lista seria longa e enfadonha. Faraó, Herodes, Stalim e alguns contemporâneos nossos. Em segundo lugar, o agricultor. Já homem feito, põe-se Caim a trabalhar a terra, conforme o Senhor havia ordenado. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 28. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai, não lhe negou colheita alguma. Solo arável não lhe faltava naquele mundo sem fronteira. Em terceiro lugar, a apostasia de Caim. Apesar de seu sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4 e o versículo 23. Antes deixou-se cooptar pelo diabo, este sempre oportunista, fez daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Mas Satanás estava enganado. Embora sagaz, pouco sabia dos reais planos de Deus para a nossa salvação. Enquanto isso, ia o jovem Abel tangendo seu gado na graça divina. Síntese do primeiro tópico. Caim entrou para a história de uma maneira triste. Ele se tornou o primeiro homicida da humanidade. Subsídio bibliológico. A história dos primeiros dois rapazes, nascidos a Adão e Eva, realça as repercussões do pecado dentro da unidade familiar. Caim e Abel tinham temperamentos notavelmente opostos. Caim gostava de trabalhar com plantas. Abel gostava de estar com os animais. Ambos tinham uma disposição de espírito religioso. Os filhos de Adão levaram sacrifícios ao Senhor, o primeiro incidente sacrificial registrado na Bíblia. Que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, não quer dizer necessariamente que animais são superiores a plantas para propósitos sacrificiais. Porque atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, fica evidente à medida que a história se desenrola. A primeira pista aparece quase imediatamente. Caim não suportava que algum outro ficasse em primeiro lugar. A preferência do Senhor por Abel encheu Caim de raiva. Só Caim podia ser o número 1. O Senhor não estava ausente na hora da adoração. Ele abordou Caim e lhe deu um aviso.
Deus não o condenou diretamente, mas, por meio de um jogo de palavras, informou Caim que ele estava em real perigo. Em hebraico, a palavra aceitação é literalmente levantamento e está em contraste com descaiu. Um olhar abatido não é companhia adequada de uma consciência pura ou de uma ação correta. O ímpeto das perguntas de Deus era levar Caim à introspecção e ao arrependimento. Comentário Bíblico Becum, primeira edição, volume 1, RJ CPAD 2005, página 43. Conheça mais. Caim, um homem dominado pela maldade. Ele foi amaldiçoado por Deus no sentido de Deus já não abençoar seus esforços para extrair da terra o seu sustento. Caim não se humilhou com tristeza e arrependimento diante de Deus. O sinal posto em Caim talvez deva ser entendido como posto em Caim para segurá-lo da promessa de Deus. Caim não sofreu pena de morte nesse tempo. Posteriormente, quando a iniquidade e a violência da raça humana tornou-se extrema na terra, a pena de morte foi instituída. Gênesis capítulo 9 e os versículos 5 e o 6. Para conhecer mais, leia a Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, página 39. Segundo tópico, o culto de Caim. A Escritura diz que, passado algum tempo, Caim e Abel trouxeram do fruto do seu trabalho uma oferenda ao Senhor. Em primeiro lugar, o sacrifício rejeitado. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 4 e o versículo 3. É provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus com seu pai, Adão, pelo menos exteriormente. Do fruto de sua colheita, separou uma oferta ao Criador. Podem ter sido frutas, legumes ou cereais, oferendas válidas. Levítico capítulo 23 e o versículo 10. Abel também pôs-se a cultuar o Senhor, oferecendo-lhe as primícias do rebanho. Gênesis capítulo 4 e o versículo 4. Diz o texto sagrado que Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Gênesis capítulo 4 e o versículo 5. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. Tanto a oferta de animais como a de frutos da terra eram igualmente aceitáveis no culto divino. Não nos esquecemos de que o Senhor viria a reprovar até mesmo a oferta animal ao tornar-se esta formal e impiedosa. Jeremias capítulo 6 e o versículo 20. Em segundo lugar, a atitude interior reprovada. Porque o Senhor reprovou o sacrifício de Caim? Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. Como se não bastasse, apresentava-se a Deus com a alma tomada pelo ódio. Naquele instante, indaga-lhe o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis capítulo 4 e o versículo 6. Por esse motivo, recomenda-nos Paulo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 8. Na Igreja de Deus não pode haver espaço para homens iracundos e contenciosos, que farão da obra do Senhor uma causa de ganho pessoal. Deus não se agrada de pessoas
que agem dessa forma. Em terceiro lugar, o pecado sempre presente. Se Caim o quisesse, poderia reverter aquela situação dominando seu coração homicida. Eis que lhe aconselha o amoroso Deus: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. Caim racionaliza o seu pecado. Recusando-se a fazer o bem, permitiu que Satanás lhe tornasse mau o coração. Neste, o homicídio foi um processo que, germinado pela inveja, frutificou numa ira assassina. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 15. Se não quisermos pecar contra Deus, não permitamos que o pecado nos germine na alma. Arranquemos, pois, as ervas daninhas que Satanás nos lança no íntimo. Síntese do segundo tópico. O coração de Caim era mau, por isso sua oferta foi rejeitada pelo Senhor. Subsídio bibliológico. E irou-se Caim fortemente. Versículos 4 e 5. A ira de Caim mostra quão decidido ele estava em agir por conta própria, sem se submeter a Deus. A ira é uma emoção destruidora. Nunca poderemos nos desculpar por ter ofendido alguém dizendo: tenho um temperamento agressivo. Precisamos considerar a ira como pecado e conscientemente nos submeter à vontade de Deus. Richard Slowrice, o guia do leitor da Bíblia, uma análise de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, 10ª edição, RJ CPAD 2012, página 28. Terceiro tópico. Caim não guardou seu irmão. O crime de Caim foi doloso. Além de mover um ódio doentio contra o irmão, dissimuladamente levou-o até a cena do crime, onde veio a matá-lo. Em primeiro lugar, o crime. Narra o autor sagrado que, estando ambos no campo, longe dos olhos dos pais, Caim insurgiu-se contra Abel e o matou. Gênesis capítulo 4 e o versículo 8. Assassino dissimulado e cruel, aproveitou-se da confiança de seu irmão para matá-lo. Esse fato deve nos servir de aviso. Até que ponto estamos nutrindo sentimentos perniciosos contra nossos irmãos, a ponto de planejar contra eles o mal ou coisa pior? Que Deus nos faça refletir sobre nossas atitudes e não nos deixe ser pessoas como Caim. Em segundo lugar, o álibi. Quando inquirido por Deus acerca do paradeiro do irmão, Caim desculpa-se, como se estivesse noutro lugar quando da morte de Abel. Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Gênesis capítulo 4 e o versículo 9. O seu álibi é energeticamente destruído pelo justo Senhor. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis capítulo 4 e o versículo 10. Há muito sangue clamando no mundo. A pergunta não haverá de ser emudecida. Onde está Abel, teu irmão? Gênesis capítulo 4 e o versículo 9. O que responderemos? De fato, somos chamados a demonstrar amor e respeito uns pelos outros, pois somos guardadores de nossos irmãos. Em terceiro lugar, a marca do crime. Como a administração da justiça ainda não havia sido delegada à comunidade humana, o Senhor põe um sinal em Caim,
para que ninguém viesse reivindicar-lhe o sangue de Abel. Gênesis capítulo 4 e o versículo 15. Caim, de fato, não foi penalizado com a morte, mas ficou marcado para o resto de seus dias, dando início a uma geração de assassinos, devassos e inimigos de Deus. Síntese do terceiro tópico. O ódio e a inveja levaram Caim a matar o seu irmão. Subsídio bibliológico. Caim foi amaldiçoado por Deus no sentido de Deus já não abençoar os seus esforços para extrair da terra o seu sustento. Versículos 2 e o 3. Caim não se humilhou com tristeza e arrependimento diante de Deus, pois afastou-se do Senhor e procurou viver sem a sua ajuda. Versículo 16. O sinal na testa de Caim, capítulo 4 e o versículo 15, talvez deva ser entendido como posto em Caim para segurá-lo da promessa de Deus. Caim não sofreu pena de morte nesse tempo. Posteriormente, quando a iniquidade e a violência da raça humana tornou-se extrema na terra, a pena de morte foi instituída. Capítulo 9 e versículos 5 e 6. Caim e seus descendentes foram os cabeças da civilização humana, até hoje desviada de Deus. A motivação básica de todas as sociedades humanistas está em superar a maldição, buscar o prazer e reconquistar o paraíso sem submissão a Deus. Noutras palavras, o sistema mundial fundamenta-se no princípio da autorredenção da raça humana na sua rebelião contra Deus. Bíblia de Estudo Pentecostal, RJ-CPAD, página 39. Conclusão. O exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Abel foi o primeiro crente a ser arrolado entre os heróis da fé. Quanto a Caim, foi o primeiro ser humano a ter o nome riscado do livro da vida. O que lhe faltava? Uma vida que agradasse a Deus e o exercício do amor fraternal. Quando não se ama como Jesus amou, o homicídio torna-se corriqueiro na vida do homem. Por isso, há tantos homicídios em nosso meio, homicídios espirituais, morais e emocionais. Lembremo-nos das palavras de João, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João capítulo 3 e os versículos 11 e 12. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve, em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.